textos. Então, na hora certa, né, eu peço aos irmãos para quem quiser abrir sua Bíblia. Mas eu quero falar nessa noite sobre 7 principais direitos dos filhos de Deus. Repita comigo. 7 principais direitos dos filhos de Deus. Mas não se diga para o filho de Deus que está do seu lado assim: a gente tem as obrigações também. A gente tem as obrigações também. Amém, gente? Não é só assim, não é só direito, não. É direito, não. Amém? Mas nós temos direitos. Amém. E é muito bom a gente saber dos nossos direitos, não é? E nessa noite, então, o Senhor me pediu para lembrar aqui os irmãos dos principais direitos dos filhos de Deus. E isso vai avivar o seu coração. Eu tenho certeza que o ouvir a palavra vai avivar o seu coração. Eu vou ler agora Romanos capítulo 8. Quem quiser abrir, pode abrir. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Amém. Versículo 14. Então eu quero falar do primeiro direito que um filho de Deus tem. Amém. É o primeiro. Aleluia. Chama-se receber o Espírito Santo. Amém. Diga comigo assim: o Filho de Deus, O Filho de Deus recebe o Espírito Santo. recebe o Então Espírito diga assim: Eu tenho tenho o Espírito Santo. o Espírito Santo Ele habita em mim. e Ele habita em mim. Amém, gente? Amém. Está escrito assim em Romanos 8,14: pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aleluia. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que vocês tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. Amém. Quando nos tornamos filhos de Deus, nós passamos a ter o Pai, que é o Pai eterno. E o Espírito Santo, que é dado àquele que recebe a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, o Espírito Santo te auxilia, te ajuda a chamar Deus de Pai. É o Espírito Santo que te dá a capacidade de chamar Deus de Pai. Porque o espírito deste mundo não quer chamar Deus de Pai. Na verdade, o espírito deste mundo está dizendo até que Deus não existe. Mas nós que temos o Espírito de Deus, sabemos que Deus existe e Ele é o nosso Pai. Amém. Portanto, você pode levantar sua mão direita e falar assim: Deus é meu Pai. Deus é meu Pai. Eu sou filho de Deus. Eu Eu sou filho de Diga Deus. assim: eu tenho o Espírito de Deus. Eu tenho o Espírito de Deus. Ele clama dentro de mim. Ele clama dentro Dentro de mim. Pai, Pai. meu Pai. Meu Pai. Amém, gente? Amém. Glória a Deus por isso. É o primeiro direito que você tem. Você tem o Espírito Santo. Aleluia. Não é espírito de porco. Não é o espírito desse mundo. Não é o espírito da bagunça. Não é o espírito da prostituição. Não é o espírito do adultério. Não é o espírito da miséria. Não é o espírito do medo. É o Espírito Santo de Deus. Amém. É o primeiro direito que nós recebemos. O segundo direito que nós temos: nós fomos limpos pela palavra, ou limpados pela palavra. Nós passamos por uma limpeza do pecado. Vamos abrir em 1 João capítulo 1, versículo 5. Vamos abrir a palavra. 1 João capítulo 1. Então, o primeiro benefício que nós temos Amém. é que nós temos o Espírito Santo. Amém. O segundo benefício que nós temos é que nós fomos limpados do pecado. Amém. 1 João 1, capítulo 1 de primeira carta de João, lá perto de Apocalipse, versículo 5. Amém. Assim diz o texto sagrado. Eu não sei se eu estou lendo na mesma versão dos irmãos, eu acho que não, né? Mas amém, o sentido é o mesmo, né? A mensagem que Cristo nos deu e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele nenhuma escuridão. Portanto, se dizemos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos mentindo com palavras e ações. Porém, se vivemos na luz, como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros
E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo o pecado. Glória a Deus. O segundo benefício que nós recebemos ao nos tornarmos filhos de Deus é que o pecado, ele é eliminado da nossa vida. Amém. 2 Coríntios capítulo 5, 17 diz assim: aquele que está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já ficaram para trás. Efésios diz que outrora nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas pela graça de Deus, que nos vivificou, pela sua própria graça, pela sua própria vontade, nós nos tornamos ressuscitados com Cristo. Gente, Amém. eu vou falar uma coisa muito triste aqui agora, mas eu quero que sirva de alerta para você. Se você tem o Espírito de Deus como filho de Deus, nesse momento você está entendendo que o pecado não pode ter espaço na sua vida. Amém. O Filho de Deus não tolera pecado. Mas tem uma coisa que eu preciso te alertar. Você deve ter pessoas, você deve ter até familiares, até gente muito próxima, oh meu Deus do céu, que ainda não está na luz, que ainda não recebeu o Espírito Santo no seu coração. Talvez é um esposo, talvez é uma esposa, talvez é um filho, talvez é um tio, talvez é uma tia, uma avó. Aqui vocês têm muitos relacionamentos de parentesco, eu não sei. Mas estas pessoas, infelizmente, eu falo isso com muito respeito, o pecado ainda tem domínio sobre a vida delas. E diante de Deus, irmãos, isso é doloroso, nós temos que sentir isso. Essas pessoas estão mortas. Irmãos, elas estão mortas. Elas são mortas vivas. É o morto vivo. Ele está vivo biologicamente. Ele respira, ele come, ele tem necessidades fisiológicas, ele anda, ele trabalha, mas espiritualmente, irmãos, olhem para mim aqui, presta atenção. O Espírito de Deus não habita ainda nessas pessoas. E é responsabilidade da igreja que o Espírito Santo possa chegar a essas pessoas. Aleluia. Tem gente que resiste. Vocês aqui mesmo moram num lugar que não é diferente de Caratinga, não. Mas por ser muito pequeno, é muito fácil saber logo quem resiste, quem é contra, quem se posiciona contra. Eu até não gosto muito de me guiar por isso, não, porque eu quero dizer uma coisa aqui. Muitas vezes os que são os mais contra são os primeiros depois a dar os motivos de louvor e glória. Amém. Costuma acontecer muitas vezes. Quanto mais a boca falar, mais rápido Jesus vai lá e converte aquela pessoa. Amém. Depois fica assim, antigamente eu falava de crente mesmo, agora eu estou dando glória a Deus. Glória a Deus. E tem que reconhecer que falava besteira. Né? E aí agora dá glória a Deus. Mas eu tenho uma palavra, os irmãos, se somos filhos de Deus, irmãos, a gente tem que entender isso. O Senhor não contempla mais o pecado na nossa vida. Como assim? O sangue de Jesus faz uma parede e nos purifica de todo pecado. Ah, mas espera aí que eu não acabei a mensagem ainda não. Tem outra coisa sobre isso um pouco mais adiante. Porque nós não podemos achar que uma vez que isso aconteceu, nós podemos viver de qualquer maneira. Não é assim. Então vamos lá. A primeira coisa que o Filho de Deus recebe, o Espírito Santo. A segunda coisa que ele recebe, limpeza do pecado. Amém. Pergunte ao seu vizinho se você é filho de Deus. Você é filho de Deus? Tem certeza? Pergunte ele. Tem O certeza? que ele falou com você? Sim ou não? Sim. Sim? Então fala com ele assim, então o pecado Então o pecado foi limpado da sua vida. foi limpado da sua vida. Porque o sangue de Jesus limpou. Amém. Amém, gente? Amém. Aqui está escrito, ó, se vivemos na luz como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros, é por isso que a gente vem aqui, ó. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo pecado. Amém. Que coisa maravilhosa. Então esse é o segundo benefício. E o terceiro, eu gosto muito desse. Eu gosto muito desse. Sabe por quê? Porque dizem aí que a única certeza que o homem tem é que ele vai morrer. Não é isso? Não diz assim? A única certeza que tem é que vai morrer. O crente não. O crente tem outra certeza. Ele tem certeza que vai morrer, mas ele tem certeza da vida eterna. Amém. É simples assim. Amém. Então a nossa certeza, o homem ímpio
que não se entregou a Cristo ainda, o que ele faz? Ele não tem esperança. Ele pensa assim, a vida acaba aqui mesmo. Ah, isso aqui é aqui mesmo, morreu. O inferno é aqui mesmo. E ele fala aquela besteira, ele fala isso com a boca toda escancarada, porque ele não conhece ainda. Mas nós, que fomos lavados no sangue e recebemos o Espírito, nós recebemos um passaporte para a eternidade. Amém. Outro dia, eu e minha esposa fomos a Brasília para tirar um visto para os Estados Unidos. Aí, na hora que nós entregamos lá o passaporte, o cara do consulado olhou para nós assim, fez uma brincadeirinha e tal. O que vocês querem fazer nos Estados Unidos? Nós falamos, olha, nós temos irmãos e amigos lá, nós queremos conhecer os Estados Unidos, somos pastores, talvez vamos pregar lá. E ele falou assim, conosco, eu estou resumindo a conversa. Ele falou assim, bateu um carimbo, pum, falou assim, bem-vindo aos Estados Unidos. Eu falei assim, ué, como assim bem-vindo aos Estados Unidos? Eu não estava dentro do Brasil, aí eu me lembrei que a embaixada de um país é território do país, você sabia disso? Que a embaixada americana lá em Brasília, aquele pedacinho de terra pertence ao governo americano, ao povo americano. Vocês sabiam disso? Eu sabia, só não lembrei. Mas na hora que ele bateu um carinho, falou assim, bem-vindo aos Estados Unidos. Eu falei, ué, então eu já estou aqui dentro da terra. Eu pensei logo em seguida, eu nem falei isso com minha esposa, eu pensei só, ué, não é que eu estou dentro do território americano e eles me deram boas-vindas? Pois é, o Filho de Deus já está dentro da terra prometida. Amém. Só não foi lá ainda. Meu Deus. Eu não fui aos Estados Unidos ainda. Mas eu já tenho um carimbo. Eu já tenho um carimbo para entrar no solo americano. Se eu tivesse dinheiro para comprar uma passagem amanhã, eu poderia ir lá semana que vem. Porque eu tenho liberdade de entrar e sair por 10 anos lá agora. 10 anos eu posso entrar e sair lá, dos Estados Unidos, sem nenhum problema. Mas, hoje, você, que é filho de Deus, já tem um carimbo. Onde está esse carimbo? Na testa. Biblicamente falando. Esse carimbo diz assim, Filho de Deus. Amém. Morador do céu. Amém. Detalhe, já tem casa para você lá. Aleluia. Por quê? Porque Jesus falou, eu vou e eu vou preparar lugar. Amém. E eu voltarei. E aonde eu estiver, eu quero que vocês estejam comigo. Amém. Olha que maravilha. Eu não sei se já Aleluia, tem uma Senhor. casa preparada para mim nos Estados Unidos. Até acho que tem. Eu estava aqui na igreja agora mesmo, o irmão mandou uma mensagem de lá para mim, o Heron, mandou uma mensagem para mim, de lá dos Estados Unidos. Eles estão esperando a gente lá. Ele falou, pastor, a minha casa aqui é a sua casa. Então, até isso já tem. Pois é, Jesus já foi, e ele manda te dizer, ei, a minha casa é a sua casa. Amém. Me A caça. terceira maravilha que nós recebemos é a vida eterna. 1 João 2. Pode abrir. 1 João 2. 1 João capítulo 2. Versículo 24. Pedi o irmão Ezequiel para ler na linguagem que os irmãos mais usam aqui. Fique de pé, irmão Ezequiel. Lê para nós. Amém. 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 24 até o 25. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Amém. Se em vós permaneceu o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. Aleluia. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Glória a Deus. Aleluia! Não tem promessa maior do que essa. Por quê? Aqui, quantos anos? Aqui já vai para 67. Eu 54, você não sei quanto. Muito bem. Sabe lá se eu volto para Caratinga? Sabe lá se você sai desse culto aqui hoje? Não se sabe. A gente não sabe. Tem muito vídeo, o Marquinhos está me gravando aqui, ó. Tem muito vídeo aí de pastor morrendo na hora da pregação. Vai deixar uma viúva nova e bonita desse jeito aí, né? Olha aí. Alguém vai ter que casar, né? Ferreirinho vai ter que fazer o casamento. Né? Então, preste atenção. Se isso acontecer comigo aqui agora, o lugar mais perto que nós vamos poder encontrar é na vida eterna. Glória a Deus. Eu tenho certeza da minha salvação. E tem gente que fala assim, como é que vocês têm certeza da salvação?
nós somos pecadores. Pera aí, eu sou pecador, mas eu fui lavado pelo sangue do Cordeiro, tá lembrado? Então eu não só posso, como devo afirmar com toda certeza que o meu lugar está garantido no céu. Meu sou. Repita comigo assim, o meu lugar está garantido no céu. Meu sou. Está mesmo, irmão? Amém. Está mesmo, irmão? Amém. Você tem certeza? Amém. É muito importante que nessa noite você possa falar. Amém. Amém? Então, esse é já falei 3 coisas. A primeira, vamos ver quem lembra. O Espírito Santo. O crente tem? O Espírito Santo. Beleza. E a segunda? Limpos. Limpeza do pecado. Maravilha. E a terceira? Terceiro? Terceiro é o carimbo. É o passaporte para casa. Primeiro bem que você tem, qual é? O Espírito Santo. Segundo? Limpos do pecado. Terceiro? O carimbo, o passaporte. Vida eterna. Repete comigo. O Filho de Deus O Filho de Deus. tem. Tem. Número 1. O Espírito Santo. Número 1. Espírito Santo. Espírito Santo. Número 2. Número 2. A limpeza do pecado. A limpeza do pecado. Número 3. Número 3. Ele tem a vida eterna. A vida eterna. Não pode esquecer isso não, irmãos. Não pode esquecer isso. Amém? Amém. 4. Aqui agora é um negócio que até crente dá uma vacilada aqui. 1 João capítulo 2, versículo 28. Irmão Ezequiel, já está com a mão na massa aí. Só para não ler na Bíblia, né? 1 João capítulo 2, versículo 28. Lê para nós, irmão. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vida. Aleluia. Eu vou ler do minha versão aqui então. Pode sentar, olha só. Obrigado, irmão. Sim, meus filhinhos, continuem unidos com Cristo para que possamos estar cheios de coragem. Aí a palavra é confiança, né? É muito parecido. Coragem no dia em que ele vier. Assim não precisaremos ficar com vergonha e nos esconder naquele dia. Olha para mim aqui. Eu pastorei uma igreja bem grandinha. Bem grandinha. Lá na comunidade de Rosílio deve ter mais de 1000 pessoas que são ligadas à igreja lá. Glória. De vez em quando eu estou numa reunião com 100 pessoas lá, eu pergunto assim, quem aí tem certeza da salvação? Aí eu vejo uns irmãos que não têm coragem de levantar a mão. Eu falo, engraçado. Se Cristo morreu justamente para nos salvar, por que eu não tenho certeza da salvação? Então isso me incomoda há muitos anos. Muitos anos que isso me incomoda. E eu cheguei a uma conclusão sobre isso. Por que as pessoas não têm coragem? Quando a gente tem uma dívidazinha com alguém, como é que a gente chega perto daquela pessoa? Não é meio sem graça? Você deve um dinheirinho, que seja 10 reais. Você deu um pneu lá no Bida, né? 10 reais, é isso? Aí o cara, ô Bida, rapaz, eu larguei a carteira em casa, aquela desculpa velha da carteira em casa, né? Eu larguei a carteira em casa, Bida, amanhã eu passo aí, Bida. Aí amanhã ele não passa. E não passa depois. Até por algum motivo qualquer, ele viajou e esqueceu de pagar o Bida. Aí no sábado, ele encontra com o Bida na praça. Aí ele mete a mão no bolso assim, nossa Deus, não tenho dinheiro para dar o Bida. Aí, o que ele faz? Ele olha o Bida numa calçada e ele dá uma desviada para lá, né? Assim, porque tem vergonha, porque está devendo ao Bida. Sabe por que muitos crentes não têm coragem de falar que tem coragem no dia do juízo? Porque ainda está devendo para Jesus. Meu Deus. Ah, mas espera aí. Por que está devendo para Jesus se ele já pagou a conta? Porque tem uma coisa para você receber o pagamento. É preciso confessar os pecados. Aleluia. Quem mantém pecado oculto, quem não confessa seus pecados a Deus, reconhecendo e dando nome para o boi, dando nome, Senhor, eu traí, Senhor, eu feri, Senhor, eu roubei, Senhor, eu fui alcoólatra, Senhor, eu fui prostituído, adulterado, adulterante. Se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém. Então a pessoa que faz essa confissão, ela tem coragem no dia do juízo. Por quê? Porque ela não está devendo nada para o Senhor. Amém. Porque ela confessou seus pecados a Deus. Amém. E ainda fez uma coisa a mais. Tiago 5,16. Confessai as vossas culpas uns aos outros, para que vocês sejam curados. Glória a Deus. Desde ontem nós estamos aqui conversando e compartilhando. E às vezes em algum momento eu testemunhando de pedidos de perdão que eu fiz para minha esposa. Pedido de perdão que ela fez para mim, que nós fizemos para os nossos filhos. Que aí depois eu vi a família missionária aqui se pedindo perdão, porque a gente vai errando um com o outro ao longo dos dias. Eu vi isso acontecer. Pedindo perdão aqui, desse lote aqui da missão aqui, ó, da base missionária. Isso não estava com vergonha de ninguém, não. Quem passasse estava vendo o que eles estavam fazendo. Por quê? Porque o homem que teme a Deus, ele não tem medo de fazer o que tem que ser feito. Amém. Aleluia. Ó, você tem alguém que te odeia? Você tem alguém que você odeia? Deixa eu te dar uma palavra. Isso te impede de ter coragem no dia do juízo. Então você reconcilia logo com essa pessoa. Pede logo perdão para essa pessoa. Humilha. E mais, na hora que você for pedir perdão, não dê desculpa nenhuma. Não dê desculpa. E quer saber mais? Que nós aprendemos sobre perdão? Nem sempre você precisa estar errado para pedir perdão. Você pode até estar certo em alguma circunstância, mas se aquela outra pessoa ficou ofendida, vale a pena você se humilhar e pedir perdão àquela pessoa. Olha, esse nível de perdão que eu estou falando aqui é o nível mais elevado que tem. É quando você tem razão, mas mesmo tendo razão, você fala, eu vou pedir perdão. Eu pedi perdão ao meu filho tem uns 3 meses no máximo. Eu erro às vezes a quantidade de tempo, porque tanta coisa acontece. Por quê? Porque um dia ele tinha 6 anos de idade, eu e a mãe dele tomamos uma decisão, não respeitamos ele como filho, passamos por cima da vontade dele também, porque ele também tinha vontade, vendemos uma casa que ele amava e nem explicamos por que vendemos, pusemos mudança no caminhão e fomos embora. Meu filho guardou uma mágoa quase 18 anos de nós. Com 5 para 6 anos de idade, ou 4, nem sei mais, o meu filho guardou uma mágoa de nós, do coração. E sabe o dia que isso manifestou? Tem uns 60, 90 dias para trás aí. E sabe o que nós fizemos, eu e a mãe dele? Ao invés de ficar assim, meu filho, você tem que compreender o papai, porque o papai vendeu a casa, porque o papai precisava pagar dívida, porque o papai estava nervoso, porque o papai estava sendo cobrado, porque tinha gente ameaçando o papai. Não, sabe o que eu falei com o meu filho? Ô meu filho, me perdoa. Glória a Deus. Aleluia. Perdoa, meu filho, perdoa o pai. Irmãos, ele foi enxugando a lágrima, foi enxugando, bem, pai, eu te perdoo. E nós terminamos a reunião abraçado e orando e glorificando a Deus. O menino sarou. Eu estava certo, irmãos, eu tinha que vender a casa. Eu tinha que vender a casa, irmãos. Eu estava devendo os outros. Eu tinha que vender a casa. Eu estava certo, mas eu fiz do jeito errado. Quantas vezes você está certo e fazendo do jeito errado? Você quer corrigir seu filho? Você está certo, pai, você tem que corrigir seu filho, mas você tem que xingar ele. Você não tem que amaldiçoar ele. Você não tem que falar que ele é um vagabundo. Você não tem que falar que ele não vai dar em nada. Você não tem que falar que ele é um moleza, que ele é um preguiçoso. Você não tem que fazer isso. Você pode e deve educar seu filho, mas você não deve tocar na identidade dele. Você não deve marcar ele com essas coisas que doem. E aí, meu irmão, se você lembrar que você fez isso com um filho seu, mesmo querendo educar ele bem educado, sabe o que você faz? Pede perdão a ele. E não justifica. Não, pede perdão de verdade. Fala, meu filho, eu lembrei das vezes em que eu critiquei você, na hora de corrigir você, eu falei mal de você. Coragem no dia do juízo. Sabe por que muitos filhos de Deus estão faltando com a coragem no dia do... Fica assim, se Jesus voltar hoje, eu não sei se eu vou não.
Ninguém me responde não, tá? Não precisa me responder não. Não precisa responder, viu? Tá, Ezequiel? Você também não responde não, viu? Né? Não responde, ninguém precisa levantar a mão e falar nada. Quem aqui, se a trombeta soar agora, está pronto para ir diante do tribunal? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Pai Santo. Nesse momento o Espírito Santo mexeu dentro de pessoas aqui. Amém. E talvez de um ou de outro o Espírito Santo falou assim: eis, resolve aquele problema, hein? Porque esse medo que você está de chegar na presença do juiz aí, é porque aquele problema está pendente. Glória a Deus. Nós temos o direito, como filhos de Deus, que tem o Espírito Santo, que tem a limpeza do pecado, que tem a vida eterna, nós temos o direito de ter coragem no dia do juízo. Amém. Eu posso abrir a boca, e me desculpa aqui, porque eu sei que às vezes tem muito crente que ele é muito bocudo. Eu falo isso onde eu vou. Tem uns crentes que tinham que ser reeducados, porque eles não respeitam a religião dos outros, atacam a religião dos outros, é uma tristeza isso. É verdade. Tá? Mas eu vou falar uma coisa aqui agora. Eu não sei por que tem religião que diz que ninguém pode ter essa certeza. Para que serviu o sacrifício de Jesus? Para eu viver na dúvida? Então para que valeu esse sacrifício? Não, o sacrifício que Cristo fez não é pelo seu mérito. Eu não mereço a salvação. Você não merece a salvação. Ninguém nessa sala aqui merece a salvação. Mas Jesus nos deu de graça. Amém. É pelo sangue dele. Pode ser um pecador. Eu estava em Brasília pregando e veio até mim um homem que havia saído da cadeia depois de cumprir 12 anos de cadeia, baleado, todo marcado de bala, e ex-traficante lá em Ceilândia, homem perigoso, do crime mesmo, do negócio pesado, de facção criminosa. Ele veio depois do culto, me deu um abraço, falou: pastor, eu estava nessa vida que o senhor falou aí, hoje eu sou obreiro dessa igreja aqui. Glória a Deus. Porque é pela graça que nós somos salvos. Viu, irmãos? Então é por isso que nós podemos ter coragem no dia do juízo. Alguém diz amém para isso? Amém. 4 coisas eu já falei. O Filho de Deus tem o Espírito Santo, ele tem a limpeza do pecado, ele tem uma casa no céu, que é a vida eterna, e ele tem coragem no dia do juízo. Amém. Em quinto lugar, eu gosto muito disso aqui. Os filhos de Deus ficam parecidos com Jesus. Amém. Com o irmão mais velho. E é a Bíblia que diz que tem que ser assim. Eu vou ler. Opa! Cuidado aqui, hein? Fica uma armadilha de pegar pregador, hein? Quando está acabando o tempo dele, sem o camarada é jogado para cá, é isso? Então vamos lá. 1 João 3, fala assim, ó. Vejam como é grande o amor do Pai por nós. Pode só ouvir. O seu amor é tão grande, olha isso, meus irmãos, que somos chamados filhos de Deus. Amém. E somos, de fato, seus filhos. É por isso que o mundo não nos conhece, pois não conheceu a Deus. Meus amigos, agora que nós somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos o que vamos ser. Porém, sabemos isto: quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele, Glória a Deus. pois o veremos como Ele realmente é. Amém. Quando Cristo aparecer, irmão, diz a Bíblia que os mortos ressuscitarão. Amém. Primeiro, quem foi decapitado por causa do amor a Cristo vai ressuscitar primeiro que todo mundo. Os que estiverem vivos e salvos já serão arrebatados e nós vamos receber um corpo glorificado, Glória a Deus. que é o mesmo corpo que Cristo Jesus teve depois da ressurreição. É um corpo, irmãos, que tem forma, mas ele não tem massa. Jesus entrou numa sala onde os discípulos estavam reunidos sem bater na porta e sem abrir a porta. Ele entrou pela parede. Não é fantasma. Não, é um corpo regenerado, um corpo glorificado. Então os filhos de Deus vão receber um corpo glorificado. Amém. E é por isso que não haverá nem dor. Aí, ó. Não haverá dor.
não haverá choro, Glória a Deus. porque as coisas velhas já passaram. A morte já não existe mais. Aleluia. E nós vamos viver eternamente na presença do Senhor. Amém. É o quinto direito. Ficarmos parecidos com Jesus. Sermos como Ele é. Já falei 5. Ter o Espírito Santo. Ter a limpeza do pecado. Ter a vida eterna. Ter coragem no dia do juízo. E agora eu estou falando o quinto para você. Você vai ficar parecido com Jesus. Amém. E o sexto. Agora eu volto um pouquinho numa coisa que eu falei lá atrás. O Filho de Deus, quem é filho mesmo, não continua pecando. Amém. E aqui eu quero fazer um parêntese. Tem um ditado popular que fala assim: todo mundo é filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Todo mundo é filho de Deus. O cara tá numa cachaça doida e todo mundo é filho de Deus. O cara tá numa vida bagunçada de prostituição e todo mundo é filho de Deus. O cara tá numa vida toda enrolada. Ah, não, todo mundo é filho de Deus. Satanás conseguiu colocar essa mentira na boca até mesmo de pregadores. E isso é perigoso, porque o que a Bíblia diz não é isso. A Bíblia diz no Evangelho de João o seguinte: veio para o que era seu, para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Está falando do povo judeu. Mas a todos que o receberam, Aleluia. deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Vou inverter o negócio. Só é filho de Deus quem recebe a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Glória. Eu não estou falando de religião. Eu não estou falando de catolicismo, nem de evangelicalismo, não estou falando disso. É. Na verdade, isso é um erro que nós cometemos ao longo da história. Essas divisões, ninguém é melhor do que ninguém. Evangélico é tão ruim quanto católico. Tão ruim quanto católico. Irmãos, na verdade, eu sou evangélico de nascença. Na minha cidade, pelo menos, tem uns crentes que estão precisando consertar demais. E não precisa ficar sentando e falando do outro não, porque não pode falar. Na minha cidade, pelo menos, tem uma coisa lá mesmo que é uma marca, que está mudando, graças a Deus. Está mudando. O camarada falava comigo assim: para crente eu não vendo. Porque não paga. Olha O aí. comerciante falava isso comigo. Tem uma vez que o comerciante parou numa loja, ele falou: aqui, pastor, essas notas promissórias aqui, ó, tudo de crente. Eu falei: tem na minha igreja aí? Ele falou assim: tem. Me mostra quem são. Me mostra. Pode me mostrar. Tá. Beleza, me dá uma caneta aqui. Fulano, Beltrano, Ciclano. Fui chamando um por um no gabinete. Vai lá pagar sua conta. Divide em 100 parcelas de R$10. Mas seja homem e paga sua conta. E fica lá, falando de católico, falando disso, cada aquilo, cada aquilo. Olha que ignorância. Isso é ignorância, gente. Isso é ignorância. Nós somos todos farinha do mesmo saco. Nós precisamos desesperadamente de Jesus. Amém. Todos nós precisamos. O padre precisa, o pastor Ferreira precisa, você precisa, eu preciso, nós precisamos. E ai de nós se não fosse a misericórdia de Deus. Mas eu quero enfatizar uma coisa: só é filho de Deus quem entregou sua vida a Jesus. Amém. A pessoa tem que entregar com a boca dela. Falar: eu entrego minha vida a Jesus. Amém. E é só Jesus também. Porque só Jesus Cristo salva. Amém. Não tem outro caminho para o céu. Jesus é o único caminho. Amém. Ele disse assim: eu sou o caminho, A verdade e a vida. e a vida. E ninguém tem ao Pai senão. Amém. Mas então, voltando ao ponto, que é o sexto ponto para quase terminar. O Filho de Deus não continua pecando. Isso aqui é uma coisa que os crentes, muitos crentes também não entendem. Não entendem. Porque diz assim: a carne é fraca. Só que esquece o resto do versículo. O resto do versículo é: a carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Aleluia. Amém. Então eu não preciso viver pecando.
O pecado da minha vida é uma exceção. Ainda tem uma vantagem. Tem um princípio que diz assim: se pecar, fique sabendo uma coisa. Tem advogado. Amém. Que intercede por nós junto ao Pai. Que é Cristo Jesus. Amém. Isso quer dizer que pode até pecar, mas não pode continuar pecando. Você sabe que fez um negócio errado? Vai lá e corrige e para de pecar. Então o versículo que eu quero ler para vocês é assim, olha, 1 João 3. Deixa eu ler aqui do meu jeito mesmo, que é diferente um pouquinho. Olha só. Olha que coisa forte. Quem continua pecando, vai doer, hein? Pode ou não? Pode. Pode? Pode. Vai, segura no banco aí, todo mundo. Trava a mão assim no banco, todo mundo. Trava a mão, gente, porque é pesado. Tem um irmão que segurou lá atrás. Olha o que eu vou ler aqui agora. 1 João 3, 8. Quem continua pecando pertence ao diabo. Porque o diabo peca desde a criação do mundo. E o Filho de Deus veio para isto, para destruir o que o diabo tem feito. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Quem é filho de Deus, versículo 9, não continua pecando, gente. Porque a vida que Deus dá, o Espírito Santo, permanece nessa pessoa. Amém. E ela não pode continuar xingando, amaldiçoando, ela não pode continuar mentindo, ela não pode continuar murmurando, ela não pode continuar falando mal dos outros, fofocando. Não pode. Não pode, gente. Não pode. Não pode. Não pode continuar ausente das reuniões do povo de Deus. Não pode continuar sem uma vida de oração. Não pode continuar sem entender a palavra. Não pode. Porque para destruir as obras do diabo é que Deus manifestou a vida de Jesus. E ele não pode continuar pecando porque Deus é o seu Pai. Os filhos de Deus não continuam pecando. Amém. Ah, pastor, então não peca nunca mais? Não é isso que eu disse. Eu disse e repito que se alguém pecar, vá até o Pai e confesse seu pecado, ele será imediatamente perdoado. Glória a Deus. Mas nós não vamos viver deliberadamente em pecado. Amém. Sabe que pornografia é pecado? Meu filho, deixa eu te falar, não acessa o site, desliga a televisão não é pecado, mas o programa é pecaminoso, sai fora dele. Televisão não é pecado, mas não tem coisa lá que é. Sai fora. Sai fora. Sai fora daquelas conversas lá de rua, onde você para e o colega começa a falar, você viu que mulher gostosa? E o cara está ali do lado escutando aquilo e participando daquilo. Sai fora. Dando risada de piada imoral. Rindo como todo mundo ri. E eu já estou cansado de deixar a gente sem graça. Porque a pessoa não sabe que você não gosta e chega e te contaminar de um plano. Ai, eu falei, eu sinto muito, amigo, essa piada não dá para mim. O Filho de Deus, ele causa até mesmo um certo mal-estar aí, por aí. Não precisa ser burro. Não precisa ser grosseiro. Não precisa. Mas ele vai ter que dizer não. Porque ele não continua pecando. Quem roubava não rouba mais. A pessoa vem, o ser filho de Deus, converter, igual a pastora falou aqui hoje. Esse negócio, gente, ficar insistindo com as pessoas que elas tragam um dízimo na casa do tesouro. Eu vou dizer um negócio para você com muita franqueza. A pessoa que fica nesse negócio assim, eu não sei se eu entrego, se eu não entrego, você fala, não nasceu de novo ainda. Não nasceu, sabe por quê? Porque nada é dela. Nada é dela. Nada é seu. Você não é dono de nada, não, meu filho. Você não é dono de nada. O Filho de Deus não continua pecando. Amém. E em último lugar, eu gosto muito disso aqui. É o 7º ponto. O Filho de Deus vence o mundo. Amém. Porque o mundo não é brincadeira não, fala sério. Verdade. Viver nessa vida não é nada fácil. Não é. O mundo é contra Deus. As coisas do mundo são contra Deus. O sistema é contra Deus. O sistema é monetário. O sistema é dinheiro. O sistema é assim, quem tem, é alguma coisa. Quem não tem, o mundo considera ele que não vale nada.
O mundo é mau, o mundo é traiçoeiro, o mundo é um mundo de pecado mesmo, o mundo jaz no maligno. Mas tem uma promessa para o Filho de Deus. Eu vou ler. Todos aqueles que creem que Jesus é o Messias são filhos de Deus. Glória a Deus. E quem ama um pai, ama também os filhos desse pai. Amém. Nós sabemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e obedecemos aos seus mandamentos. Pois amar a Deus, irmãos, está escrito aqui, é obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos, irmãos, aqui outro engano, não são difíceis de obedecer. Tem gente que fala assim, tem jeito de ser crente não, a lei de crente é muito difícil. Difícil é você tomar a decisão de obedecer. Depois que você toma a decisão de obedecer, a lei de crente é moleza. Eu te falo que a lei de crente é moleza. Ferreira, a lei de crente é moleza. Sabe o que é moleza? Porque a decisão já está tomada. Eu não quero mais comunicação com o pecado. Eu quero a vida eterna. Eu tenho o Espírito de Deus. Eu não vou ficar desrespeitando as pessoas. Eu não vou ficar tirando nada dos outros. Eu não vou ficar desejando mal para meu próximo. Eu não vou deixar de congregar. O que é isso? Deixar a comunhão do povo de Deus? Nós viemos aqui porque nós amamos o povo de Deus. Nós arrancamos 850 quilômetros para amar o povo de Deus. Então, é fácil para quem decidiu. A questão é assim, versículo 4. Porque todo filho de Deus pode vencer o mundo. Assim, com a nossa fé, conseguimos vencer. Conseguimos a vitória sobre o mundo. Amém. Aqui, ó, o mundo pode vir com a fúria dele. Ele não vai ter condição de nos vencer. Amém. O mundo não pode nos vencer. Porque nós somos filhos de Deus. Ah, a tentação é brava, é provocação, o sistema é pesado. Muitas vezes até a lei é difícil. Porque você não pode, a lei é uma multidão de coisas que tem na lei. E você tem que ficar assim, meu Deus, será que eu estou desobedecendo a lei? Mas o Filho de Deus não tem dificuldade de obedecer a lei. Não tem. Não tem. O Filho de Deus não tem dificuldade de obedecer a lei. Irmãos, eu encerro aqui recapitulando com você. 7 direitos. Tem outros vários. Eu peguei 7. Os que eu achei principais. São 7. Número 1, o Filho de Deus tem o Espírito de Deus. Amém. Número 2, o Filho de Deus tem o perdão dos seus pecados. Amém. Purificado. Número 3, o Filho de Deus tem vida eterna. Amém. Garantida. Número 4, o Filho de Deus, ele tem coragem no dia do juízo. Amém. 5, eu esqueci. Fica parecido com Jesus. Amém. 6, não continua pecando. Amém. 7, ele vence o mundo. Amém.